Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Vamos então, dar atenção à palavra do nosso Deus. É o momento em que nós estudamos a palavra de Deus. Estamos então iniciando mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. E reforçando a importância de raciocinar à luz das Escrituras, ouça as palavras do irmão Paulo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Não é nosso objetivo aqui criticar a sua igreja ou a sua fé. Não é não. Nós apenas vamos mostrar o que a Bíblia ensina. Agora, se é aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz a Bíblia, não temos nenhuma culpa. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta, como o nosso Senhor Jesus afirmou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Se você descobrisse que a sua igreja, o seu líder, contraria, e muitas vezes, as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio dos seus profetas, contraria as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua posição? Que atitude você tomaria? Mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja e de seu líder são contrários às Escrituras, você sentiria confortável em permanecer assim? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Olha, esperamos que você tenha as Escrituras acima de toda a autoridade humana. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, ele disse: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos, no seu capítulo 17, verso 30. Tem pessoas que dizem assim, eu não mudo a minha fé porque a fé do meu pai era assim, a fé da minha mãe era assim. Olha, eles não sabiam, mas você sabe. Por isso Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Deus não levou em conta no passado essa ignorância, mas agora você sabe. Já teve pessoas que disseram assim, eu não quero estudar porque eu não quero saber. Isso já está responsabilizado, só o fato de não querer saber. Convido você a ler comigo o texto inicial de 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, na nova tradução na linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Assim iniciamos mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Nosso tema hoje, o nascimento de Jesus à luz das Escrituras. Vamos ao texto inicial. Em Marcos, no seu capítulo 7, dos versos 6 ao 9, Jesus citou o que Deus disse por boca do profeta Isaías. Este povo, Deus diz, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus,
para guardardes a vossa tradição. Palavras de Deus repetidas pelo nosso Senhor Jesus diz que em vão as pessoas podem honrar a Deus ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Certos ensinamentos, eles interferem na adoração. Quando nós não damos a devida atenção à palavra de Deus e as tradições prevalecem em lugar da palavra de Deus, infelizmente a nossa adoração, ela passa a ser uma adoração em vão. As pessoas deixam a orientação de Deus e retêm as tradições dos homens. E muitos invalidam até o mandamento de Deus para guardar a tradição deles. Infelizmente. Cooperador Giliardi, o significado de tradição. Costume transmitido de geração a geração, ou aquilo que se faz por hábito. Costume, herança cultural, legado passado de uma geração para outra, transmissão oral de doutrinas, de lendas, de costumes, etc., durante longo espaço de tempo, de geração para geração. Isso nós apuramos do dicionário. A tradição em si, eu digo, não é um problema. O problema é quando a tradição é uma contradição às Escrituras. Aí é problema, não é não, cooperador? Sim, problema gravíssimo. Entre a tradição e as Escrituras, nós devemos ficar com as Escrituras. Agora, se a tradição é uma contradição às Escrituras, é claro que nós temos que ficar com as Escrituras. Eu achei interessante uma ilustração chamada O Caminho do Bezerro. Essa ilustração é adequada para o momento. Certa vez, há muitos anos atrás, um bezerro precisou atravessar uma floresta virgem para voltar ao seu pasto. E sendo um animal irracional, ele abriu um trilho tortuoso, com subidas e descidas desnecessárias. No dia seguinte, um cão que passava por ali usou esse mesmo trilho, cheio de curvas, para atravessar a floresta. Depois foi a vez do carneiro, seguido pelo rebanho, que passaram pelo trilho torto. Mais tarde, os homens começaram a usar aquele caminho. Viravam à direita e à esquerda, subiam e desciam, fazendo em 3 horas uma caminhada que podia ser feita em apenas 1 ano. Devido ao uso, o caminho virou uma estrada. Foram construídas casas dos 2 lados e tornou-se a avenida principal de uma cidade. Olha, os homens têm a tendência de seguir cegamente trilhos feitos por pessoas que nem sempre sabiam fazer o melhor traçado. E muitos ainda estão caminhando por esses trilhos. Se não é o caminho mais curto, é o mais cômodo. E se todo mundo vai por ele, as pessoas dizem, eu também vou. E assim tem se comportado a grande maioria. Tratando de fé, é algo sério. Nós não podemos levar a brincadeira. Nós não podemos. Então, por isso, vamos trazer esse programa hoje. O nascimento de Jesus à luz das Escrituras. Vamos apresentar escritos bíblicos que nos ajudará a entender o quanto a verdade pode ser e é sacrificada a partir de tradições, que na realidade, na grande maioria das vezes, são contradições. A exemplo, nós trazemos a proposta do presépio, que é a reconstituição das cenas do nascimento de Jesus, que é uma proposta para isso. Mas eu pergunto, será, cooperador, que o presépio é, de fato, uma reconstituição das cenas do nascimento de Jesus? Historicamente, a origem do presépio remonta a São Francisco de Assis, por volta do ano 1223. E eu pergunto ainda, será que, de fato, essa reconstituição é verdadeira? Vamos aos registros nas Escrituras a respeito do nascimento de Jesus, o qual nos ajudará a responder a pergunta: será que o presépio de fato é uma reconstituição verdadeira do nascimento de Jesus? Lucas 2, verso 1 ao 18. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse.
Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Vamos então, nesse momento, raciocinarmos à luz das Escrituras. Lucas 2, verso 1 ao 5. Aconteceu naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então, se alguém era, vamos pôr aqui, Bahia. Se eu fosse de Jacobina, eu teria que ir para Jacobina. Se eu fosse de Itaberaba, eu teria que ir para Itaberaba. Não importasse o lugar que eu estivesse morando, eu tinha que ir para a cidade onde o meu registro foi tirado. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, foi que ele subiu. Nazaré era ali na Judéia. A cidade de Davi ele subiu, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. E subiu a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então Maria também era de lá. Olha, considere, a distância de Nazaré a Belém são 135 a 145 quilômetros, dependendo qual estrada você vai. Os meses de novembro e dezembro são meses de muita chuva, considerando que novembro e dezembro já são meses frios. Será que sairia um decreto para pessoas viajarem em época de chuva e frio, cooperador Giliardi? Não, seria ilógico da parte do César. E uma mulher na condição de Maria viajar numa condição de clima como esse. Você pode estar perguntando, mas você está falando isso aí. Não, consulte aí, faça uma consulta a respeito do clima em Israel. E você vai ver que nós estamos falando a verdade. Então não há condição. Lucas 2, verso 6 ao 9. E o verso 15. E aconteceu que, estando eles, José e Maria, ali, na cidade, eles estavam, se cumpriu os dias em que ela, Maria, havia de dar à luz, e deu à luz a um filho, ao seu filho primogênito, o primeiro, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, e havia naquela mesma comarca, o verso 8, pastores que estavam no campo, e guardavam durante a vigília da noite os seus rebanhos. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. A glória do Senhor cercou eles de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O verso 15.
E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Verso 9 diz: estando ali. Eu digo ali onde? Onde? No campo, né? É isso? Estando ali. José e Maria estavam no campo? Claro que não. O texto diz, segundo Lucas 2, verso 6, o 9. Maria estava na cidade de Belém quando deu à luz a Jesus. O anjo deixa claro que Jesus nasceu na cidade, não no campo. Pastores saem do campo e vão à cidade após o anúncio do nascimento. Cooperador Giliardi, faria sentido se eles estivessem no campo? Não, pastor. Não faria sentido. Vamos até lá ver o que aconteceu. O anjo diz, na cidade nasceu. As pessoas dizem hoje, no campo que nasceu. Lá, rodeado de animais, com os bichinhos todos lá. E Jesus lá, debaixo de um estábulo. Foi isso. Eu creio, ouvintes, que eu não estou forçando o texto. O problema é que a mente das pessoas está tão fixada, cooperador Giliardi, na tradição do presépio. É isso. Que ao ler, e deitou numa manjedoura, as pessoas imaginam que a manjedoura é um local no campo onde ficam os animais. Eles nem sabem que a manjedoura, na verdade, é um coxo onde se coloca comida para os animais. Na verdade, a manjedoura foi o berço do menino Jesus. Mas a mente das pessoas entende a manjedoura como um local, um estábulo, é isso? Isso. Uma estrebaria. O verso 8 diz que os pastores estavam no campo. Isso sugere a nós que Jesus nasceu na cidade. O verso 11 afirma, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Na cidade. O verso 15 afirma, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém. Vejamos isso que aconteceu. Então não fica aqui nenhuma dúvida de que as cenas de Jesus entre os animais e no campo contradizem a narração bíblica. E aí, cooperador Giliardi? Contradizem. Até na cidade, as casas elas tinham embaixo um local específico, né? Os quartos ficavam em cima e embaixo era que ficava a questão de alimento, a questão da cozinha ali. Mas as pessoas ouvem mais o presépio e se esquecem de ver os mínimos detalhes da cultura judaica também, que tem muito a ver com isso, pastor. Não foi no campo, foi na cidade. Então não fica nenhuma dúvida de que as cenas de Jesus entre os animais e no campo contradizem a narração bíblica. Como o cooperador Giliardi colocou, eu tenho um livro chamado Cultura Judaica e Costumes. E nesse livro fala a forma como as pessoas vestiam, a forma como eles comiam, a forma como moravam, as casas como eram. E de fato as casas tinham um lugar onde os animais eram recolhidos na época da chuva, do frio, do inverno. Então Jesus nasceu onde? Jesus nasceu, procurou lugar na estalagem, não encontrou. Chegou na casa dos parentes, não encontrou lugar. E aí os parentes disseram assim, olha, tem um lugar lá, aquele lugar onde a gente coloca os animais não estão aqui, estão no campo, ficam lá, e é claro que foram ficar lá. Aí chegou a hora de Maria dar à luz, não tinha nenhum lugar para pôr a criança, ela arrumou aquele coxinho ali, acertou ele, um coxo que é chamada manjedoura, e colocou a criança ali. Isso é lógico, não é não, cooperador? Amém. Não, foi numa gruta em Belém. Aí a tradição, aí a mãe do Constantino já arrumou um jeito de ir lá e santificar, beatificar a gruta, tornar ela a gruta da natividade, não é isso? Helena, a mãe de Constantino. Quero aproveitar aqui o momento e trazer algumas curiosidades que eu acho que é interessante, cooperador Giliardi. Amém. Você conhece a frase, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Já ouviu muito isso, não já, cooperador? Sim. Paz na terra, aos homens de boa vontade. Os homens têm boa vontade, cooperador? Não, pastor.
texto de Lucas 2, verso 13 e 14 diz que é Deus que tem boa vontade para com os homens. Vamos ler o texto? E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É Deus que tem boa vontade para conosco. Ao Jesus nascer, Deus provou para nós que ele de fato tem uma vontade boa para com cada um de nós. Também, cooperador, Belém, o significado de Belém é interessante. Belém. Belém significa casa do pão, do original, né? Bet-Lehem, Bet-Lehem, ou seja, Bet, casa, e Lehem, pão, ou alimento. Interessante. Então, não é por acaso que Jesus se apresenta como sendo o pão vivo, o pão da vida. João 6, verso 33, João 6, verso 35, João 6, verso 41, os versos 48, verso 51 e 58 também. Além disso, uma das mais importantes profecias registrada em Miqueias 5, verso 2, fala de Belém e a coloca em destaque. Diz assim: tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2. João 7, 42, as Escrituras diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. Olha, cidade de Belém, não diz do campo ou dos arredores, não, a cidade. Ainda falando sobre o presépio, contamos ainda com outros textos que lançam luz ao assunto. A exemplo, o texto de Mateus 2, verso 1 e 2. Vamos ler? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O texto é claro em afirmar que a visita dos magos não se deu nos dias do nascimento de Jesus. A tradição diz assim, o presépio apresenta assim: e lá estão 3 magos, na manjedoura, que para eles é o estábulo ali debaixo, ali com os animais, um boizinho deitado de um lado, um jumento do outro, um cordeirinho e um carneiro do lado, não é isso? Isso. E os magos ali inclinados diante de Jesus. Não, o texto afirma que a visita dos magos não se deu nos dias do nascimento. O verso 1, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia. A pergunta dos magos a Herodes também indica que fazia um tempo já o seu nascimento. Onde está aquele, os magos perguntaram, que é nascido? Também o lugar onde estavam os magos quando teve a revelação do nascimento de Jesus, indica que de fato já fazia um tempo que Jesus tinha nascido. O verso 2, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde eles viram a estrela, cooperador? No Oriente. O significado de Oriente ajuda na resposta da pergunta. Os magos vieram de onde? De onde? Vamos ver? Oriente é um dos pontos de orientação pelo Sol. É o lado do horizonte onde o Sol aparece pela manhã e que indica o leste ou Oriente, que significa nascente. Oriente, na conotação política, é o conjunto dos países situados a leste da Europa e compreende a Ásia, parte da África e parte da Europa, ou seja, o leste europeu. Considerando que Israel está localizado no Oriente Médio, ao longo da costa leste do mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com Líbano, Síria, Jordânia e Egito, ficando na junção de 3 continentes, Europa, Ásia e África, então os magos estavam muito distantes de Jerusalém, não estava, cooperador? Sim, estavam distantes. Não, chegaram no mesmo dia, viram a estrela lá no país deles, no mesmo dia pegaram o avião e foram. Eita. Foi, né, isso que aconteceu. As viagens eram lentas,
E aí eu penso, imagina os magos viajando com o operador Giliardi em frios, em chuvas, oh, que beleza, não é não? É uma contradição, pastor. Outro fato, o texto de Mateus 2, verso 1, não afirma quantos magos eram. O verso 1 diz, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Vieram do Oriente. Porque tem gente que pode dizer assim, ou eles viram a estrela no Oriente, que é o lado lá no céu. Não, vieram do Oriente a Jerusalém. Eu insisto, é possível que tenha dado tempo dos magos ver o sinal e vir ainda e encontrar Jesus no dia do seu nascimento ainda deitado na manjedoura, cooperador? Não. Se eles vieram do Oriente, não é possível esse cálculo, pastor. E a tradição, o presépio ensinam isso, e o povo aceita, né? E tem crente que monta o presépio em casa, tem outros que montam na própria igreja, outros fazem assim, outros fazem daquele jeito. Vamos assim, né? Vamos continuar a leitura em Mateus 2, verso 2 ao 6. Os magos perguntavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Herodes reúne os príncipes e os escribas e pergunta onde havia de nascer o Cristo. Ficou claro isso. Bastante atenção aos versos seguintes. Mateus 2, versos 7 e 8. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Prova que eles viram a estrela há um tempo bem anterior, não é isso, cooperador? Isso. Amém. Esse verso aqui, o 7, é um verso contra a ideia de que os magos tiveram no momento que Jesus nasceu ali, ou naqueles dias. Não, olha, imagina, Herodes chama eles e diz, quanto tempo faz que a estrela apareceu para vocês? Eles dizem, faz uma semana, no máximo. Porque eles têm que encontrar Jesus ali, na manjedoura, no estábulo, junto com os animais, eles têm que encontrar Jesus ali. Herodes chama secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, diz, ide, Herodes diz, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. Notou que o verso 7 reafirma que os magos não estiveram com Jesus na época do seu nascimento? Notou isso? O texto afirma, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Você vai entender agora a causa de Herodes inquirir exatamente acerca do tempo em que os magos viram a estrela. Então, até aqui, à luz das Escrituras, fica provado que o presépio não é a fiel reconstituição das cenas do nascimento de Jesus. Fica claro isso, não fica, cooperador Giliardi? Sim, pastor, são muitos detalhes que não são levados em consideração porque não estão à luz das Escrituras, e sim à luz do presépio. Vamos a Mateus 2, verso 9 e 10, para nós entendermos mais a respeito desse assunto. E tendo eles, os magos, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Chegando a estrela, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Agora tem que estar no estábulo, não é, cooperador Giliardi? Não. A proposta do presépio tem que estar sim. E pela crença da grande maioria, tem que estar no estábulo sim.
Os versos seguintes vão dizer onde estava Jesus. Mateus 2, verso 11. E entrando na casa, vou até repetir, e entrando Não, está errado. Na casa? Da casa. Tem que dizer na casa dos animais. Ou no estábulo, né? Não, é para continuar usando a casa. É na casa do cavalo, na casa dos animais. Lê de novo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Onde os magos entraram? Numa casa. Numa casa. Lucas 2, versos 6 ao 9. Jesus nasceu em uma casa na cidade. Vamos ler. E aconteceu que, estando eles, José e Maria, ali na onde? Na cidade de Belém, se cumpriu os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-o em panos, deitou-o numa manjedoura, coxa onde coloca comida aos animais. Foi como se fosse um berço. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Estalagem eram pousadas, albergue, hospedaria, né? Alojamento. Não havia lugar. Não havia. Então, o que eles encontraram? Encontraram aquele espaço que se colocava os animais. Imagina, cooperador, quem tem um cavalo, chega de uma viagem, vai colocar o cavalo na onde? Lá na roça, no mato? Naquele tempo, as roças eram fora da cidade, não era isso? Isso. Por isso Jesus diz, quem estiver no campo não entra na cidade, não é assim? Isso. Percebe? A cultura da época era roça longe, não era como hoje, que a gente faz a roça encostada da casa. Quem morasse na cidade tinha que sair para ir para a roça. Então havia lugares, compartimentos da casa adequado com silagem, com ração, para dar aos animais, quando chegava de uma viagem. E como não encontraram lugar, Maria e José, para alojar uma pousada, um albergue, uma hospedaria, um alojamento, eles encontraram a casa, possivelmente de um parente, que diz, olha, não tem lugar, mas fique lá nessa parte, nesse compartimento. O verso 8 diz, olha, e havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, esses sim, estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, sobre os pastores, e a glória do Senhor cercou de resplendor, tiveram grande temor. E os pastores dizem, vamos até a cidade saber o que aconteceu. Percebe que o texto de Lucas não permite pensarmos que Jesus nasceu no campo? Não permite. Jesus nasceu, eu digo, possivelmente num lugar onde as pessoas costumavam deixar os animais à noite, um estábulo. Era como se, sabe, como hoje nós fazemos com as garagens dos carros. O carro era o cavalo naquele tempo. E a pessoa chegar em alta hora da noite de viagem com o operador e levar o cavalo lá para a roça que era fora da cidade. Não, ele colocava o animal ali, onde tinha ração, tinha tudo para o animal. Ele nasceu num lugar desse que estava desocupado, os rebanhos estavam no campo. Os pastores estavam com seus rebanhos no campo. Eu acho que está ficando claro para você, não está, ouvinte? Nós estamos raciocinando à luz das Escrituras. Estamos aqui tentando trazer um pouco da forma como as pessoas viviam, a cultura da época. Não é isso, cooperador? Isso, uma coisa que é muito importante. As Escrituras tomam um sentido muito amplo e melhor quando nós analisamos as coisas no contexto da época. Vamos voltar à leitura, a qual vai nos revelar ainda muito sobre o assunto. Mateus, no seu capítulo 2, dos versos 12 ao 15. E, sendo os magos, por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá
até a morte de Herodes. Aqui complica mais as coisas, cooperador Giliardi. Olha, vê bem, os magos, o Herodes pede a eles, ó, vão, vê onde o menino está e depois volta, conta para mim onde o menino está que eu quero adorar ele. Não, ele não queria isso, ele queria matar o menino, segundo o texto que nós estamos lendo. Mas Deus avisou os magos em sonho que não voltasse para junto de Herodes, e eles partiram para suas terras por outro caminho. Os magos foram pegar o viagem de volta com o cooperador Giliardi? É isso que o texto fala, né, pastor? Como é que os magos iam viajar de volta no frio e na chuva? Não tem como, pastor. Porque a partir de novembro e dezembro começam as chuvas intensas em Israel. Como? E como é que José pegou Maria, tinha dado à luz recentemente e vai para o Egito, em plena chuva e inverno? Isso não tem lógica. O que nós estamos falando aqui, estamos falando baseado em dados meteorológicos, podemos dizer assim, que nós consultamos e nós vamos apresentar para você. Agora, olha, o verso que nós vamos ler prova que a visita dos magos se deu quase 2 anos depois do nascimento de Jesus, aproximadamente. Mateus 2, verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos. Ó, o Herodes sabia que o menino nascia em Belém. E os contornos, as cidadezinhas pequenas ali, os aglomerados de famílias ali perto ali, não era isso? Isso. Mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Quanto tempo os magos disse para Herodes, então, cooperador, que a estrela tinha aparecido para eles? Em média, 2 anos. E o Herodes fez a conta. Se a estrela apareceu em tal época, segundo o que os magos falaram, então o menino é possível ele esteja com a idade de quase 2 anos. Ouvintes, isso é claro? Isso é claro? Não é claro? Claro que sim. Vamos à leitura de um verso que reforça o que estamos dizendo aqui à luz das Escrituras. Mateus 2, verso 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Eu acredito que não ficou dúvidas a esse respeito. Está muito claro, não está não, cooperador? Está bem claro, pastor. Se ele foi atrás de 2 anos para baixo, ele fez um cálculo com base na resposta dos magos. Isso não tem para onde correr. Aí você pode estar perguntando, mas se Jesus tinha aproximadamente 2 anos, então ele fugiu para o Egito com aproximadamente 2 anos, e Herodes não sabia antes? Não. O Herodes não tinha dado atenção, quem despertou Herodes foi a visita dos magos que foram até lá para saber o que estava acontecendo. Está claro isso no texto? E a visita dos magos se deu, segundo o texto que nós estamos lendo, quase 2 anos depois, Herodes espera os magos. Agora você acha que Herodes ficou esperando os magos 2 anos, o cooperador Giliardi? Tem lógica não. Verdade. Nós estamos raciocinando à luz das Escrituras. Então os magos vão até Herodes no momento do nascimento de Jesus. E aí Herodes fala, vai lá, descobre onde o menino está. A cidade de Belém era perto ali, não era tão longe. E aí os magos vão, passa quase 2 anos, e Herodes fica ali esperando os magos virem. 2 anos. Herodes tinha uma paciência grande, não tinha? Aí os magos não voltam, passa quase 2 anos, os magos não voltam. Aí Herodes fala, espera aí, deixa eu... Mas aí tinha que estar no texto aqui, não o tempo que Herodes pergunta da estrela, mas o tempo que eles tiveram com Herodes na visita. E o texto diz, não, o tempo que a estrela apareceu. Amém. Viu como raciocinar a base das Escrituras é claro? Agora, se você quer ficar envolvido em mentiras, se você quer estar envolvido em coisas que não são verdades, o problema é seu.
Monta o presépiozinho dentro da sua casa, assim, dentro da sua igreja, faz isso mesmo. Continue desse jeito. Você não se importa com a verdade. E tem crente que sabe disso aqui e não para de fazer as coisas erradas. Não param. Isso aqui é claro. Não há dúvida. Eu não quero e não é objetivo nosso entrarmos, aprofundarmos nas questões do dia que Jesus nasceu, mas nós vamos dizer, já provamos aqui, que Jesus não nasceu no 25 de dezembro, não há condição, porque o tempo é frio e chuva. Qual o maior argumento contra a comemoração do nascimento de Jesus, o Natal em 25 de dezembro? Olha, se fosse costume do povo de Deus celebrar aniversários, com certeza teríamos a data do nascimento de Jesus registrada nas Escrituras. A Enciclopédia Americana, na sua edição de 1944, traz uma informação importante. O Natal, de acordo com muitas autoridades da história eclesiástica, não se celebrou nos primeiros séculos da Igreja. O costume dos nazarenos não era celebrar o nascimento do Messias, e sim a sua morte. Essa nós temos a data. Não temos, cooperador? Temos sim, registrado nas Escrituras. Por que temos a data? Porque Deus sabia, né, que essa ordem ela seria dada ao povo, e Deus procurou atrelar ao dia da morte de Jesus a fatos e a uma data específica, não é isso? Isso. E por que Deus não teve o mesmo cuidado com o dia do nascimento? É uma pergunta. Amém. Vamos trazer aqui um artigo interessante sobre o Natal. O Natal, que para os cristãos marca o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, é celebrado em 25 de dezembro, ou 7 de janeiro, no caso dos cristãos ortodoxos. Os evangelhos não mencionam a data do nascimento de Jesus. Foi só no século IV que o Papa Júlio I estabeleceu o dia 25 de dezembro como o dia de Natal. Era uma tentativa de cristianizar as celebrações pagãs que já eram realizadas nesta época do ano. No ano de 529, o 25 de dezembro já havia se firmado como um feriado. E em 567, os 12 dias entre o 25 de dezembro e o dia de Reis, considerado o dia em que os reis magos chegaram até Jesus, eram feriados públicos. Olha só, pastor. Fonte? bbc.com, www.bbc.com. Então, do ponto de vista histórico, o Natal sempre foi uma curiosa combinação de tradições cristãs, pagãs e folclóricas. Se voltarmos no tempo para 389 depois de Cristo, Gregório Nazianceno, um dos 4 patriarcas da igreja grega, advertiu contra os excessos nas festividades, nas danças e decorações nas portas. Nessa época, a igreja já tinha dificuldade em eliminar os traços pagãos dos festivais de inverno. Nós estamos falando da igreja grega. Na era medieval, cerca de 400 depois de Cristo a 1400 depois de Cristo, Natal já era conhecido como um período de banquetes, diversões. Era um festival predominantemente secular, mas continha alguns elementos religiosos. Ao longo da história, a igreja tentou restringir as celebrações pagãs e dar um sentido cristão a costumes populares. Vários costumes que tinham pagãos, ela tentou cristianizar, vamos dizer assim. Para nós é um sincretismo. Os cânticos natalinos, por exemplo, eram originais músicas para comemorar a colheita ou a metade do verão. E até serem incorporados pelos religiosos, eles foram então incorporados e se tornaram uma tradição natalina no final do período medieval. Olha, nós temos algumas informações interessantes. Então, o Natal, de fato, é parte de um sincretismo.
Os fiéis de Roma queriam arranjar algo para fazer frente às comemorações, a comemoração do dia do sol, né? E colocaram a celebração cristã bem, na época, viria bem, muito bem a calhar. Principalmente para os chefes da igreja que teriam mais facilidade em aderir novos fiéis. Aí então o que acontece? Em 221 depois de Cristo, o historiador cristão Sextus Július, africanos, teve a sacada. Cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, que era o dia do nascimento de Mitra na idolatria. E a igreja aceitou a proposta. E a partir do século IV, quando o cristianismo virou a religião oficial do império, o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado. Cooperador Giliardo, isso aí a gente pode pesquisar e vai encontrar ou não vai? Com certeza, isso aqui é bem claro, pastor. É de fácil acesso. E o primeiro decreto veio de Constantino, que colocou o dia do sol, que existia um dia do sol na semana, não existia? Isso. Existia. Que é o domingo. Trocando e dizendo, não, o dia do sol não é mais, o domingo não é mais o dia do sol. O dia do sol agora é o dia do Senhor. Os pagãos estavam acostumados a parar o domingo como o dia do sol, agora diz, o sol é Jesus. Então, associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que traria salvação para a humanidade. Diz o historiador Pedro Paulo Funari, da Unicamp. Ele fala isso. Então, assim, a invenção católica herdava tradições anteriores. E os historiadores dizem assim, ao contrário do que se pensa, os cristãos nem sempre destruíram as outras percepções de mundo, como rolos compressores. Nesse caso, o que ocorreu foi uma troca cultural, afirma o outro historiador especialista em antiguidade, André Chevitarese, da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós não estamos inventando. Então vamos à verdadeira história do Natal. Roma, século II, dia 25 de dezembro. A população está em festa em homenagem ao nascimento daquele que veio para trazer benevolência, sabedoria e solidariedade aos homens. Cultos religiosos celebram o ícone, nessa que é a data mais sagrada do ano. Enquanto isso, as famílias apreciam os presentes trocados dias antes e se recuperam de uma longa comilança. Mas não, essa comemoração não é o Natal de Jesus. Trata-se de uma homenagem à data de nascimento do deus persa Mitra, que representa a luz, e ao longo do século II, tornou-se uma das divindades mais respeitadas entre os romanos. Qualquer semelhança com o feriado cristão, no entanto, não é mera coincidência. Percebeu? A história do Natal começa, na verdade, pelo menos há milhares de anos antes do nascimento de Jesus. É tão antiga quanto a civilização. Olha o que está escrito na Enciclopédia Católica. O povo gosta do Natal. Natal de quem? Vamos ler a Enciclopédia Católica, então. Na Enciclopédia Católica, na edição de 1911, tem assim, ó. A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. Repito, a história do Natal começa, na verdade, pelo menos há milhares de anos antes do nascimento de Jesus. E é tão antiga quanto a civilização e tem um motivo bem prático. E quem fala desses motivos é a Enciclopédia Britânica do Brasil, artigo Natal. A enciclopédia diz assim, o dia 25 de dezembro era tido também como o do nascimento do misterioso deus ariano Mitra, o sol da virtude. Fonte, Enciclopédia Britânica do Brasil. Não somos nós que estamos falando isso. Não. Muita gente, vocês inventam isso, vocês inventam. Quem está trazendo para nós aqui, confirmando tudo, são documentos. A Enciclopédia Britânica do Brasil é da Igreja de Deus, não é Cooperador Giliardo? Fomos nós que escrevemos, né? Não. O artigo que você vai ler aí, né? O artigo que está na https://www.bbc.co.uk.
bbc.com/português/internacional 42404714, a proibição ao Natal. E também é um artigo nosso, não é não? O que me entristece muito, pastor, é que as pessoas não são comovidas pelas pesquisas que são feitas, mas aceitam porque já é um costume e colocam a vontade humana, né? Ah, não, isso aí não interessa não. Não interessa não, pastor Lucas. Ah, eu sei que teve essa origem, mas não interessa não. É só a gente fazer com o Papai Noel, botar uma árvore. É tão bonito, é tão bonito. É uma época tão comovente. O Natal devia ser todo mês, todos os dias. É o caminho do bezerro. É isso, é o caminho do bezerro. E aqui o artigo, ele vem dizer o seguinte, proibições ao Natal. Até o século XIX, a data não era uma celebração familiar. Era comum as pessoas beberem e saírem comemorando pelas ruas. A festa costumava ser tão efusiva, que de meados do século XVII até o início do século XVIII, os puritanos cristãos suprimiram as festas natalinas na Europa e no continente americano. O movimento puritano havia começado durante o reinado da rainha britânica, a Elizabeth I, ali de 1558 a 1603, e se baseava em severos códigos de conduta moral, muita oração e em uma interpretação rígida das escrituras do Novo Testamento. Como a data do nascimento de Cristo não consta dos evangelhos, os puritanos acreditavam que o Natal era muito relacionado aos festivais pagãos romanos e se opunham à sua celebração. Olha o que os puritanos faziam, Isso é a história dizendo. Sobretudo ao seu aspecto festivo, regado a comida e bebida como herança da Saturnália. www.bbc.com/português/international 42404714. A informação que nós estamos trazendo não é isolada. Não é isolada. Muitos estudiosos e teólogos afirmam o que nós estamos apresentando. Afirmam, repetimos, a Enciclopédia Católica, edição de 1911, a festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Não é eu que estou falando isso. O documento diz, os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Lembra do Deus Sol lá no Egito? Muito forte isso lá no Egito, não era? Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentrava na festa do Natal. A história do Natal começa, na verdade, pelo menos milhares de anos antes do nascimento de Jesus. E é tão antiga quanto a civilização e tem um motivo bem prático. O dia 25 de dezembro era tido também como o nascimento do misterioso deus ariano Mitra, o sol da virtude. Fonte Enciclopédia Britânica do Brasil, artigo Natal. Não somos nós que estamos falando. E é isso como diz o artigo que nós acabamos de ler. O Natal chegou a ser vetado na Inglaterra, mas voltou com força na era vitoriana, 1837 a 1901, com forte caráter nostálgico. www.bbc.com, português internacional. A obra clássica de Charles Dickens, Um Conto de Natal, de 1843, inspirou ideias de como o Natal deveria ser, capturando a imaginação das classes médias britânica e americana, que tinham dinheiro para gastar à vontade, de fazer da festa um momento especial para toda a família, dando início ao Natal da forma como o conhecemos hoje. Fonte www.bbc.com/português international 42404714. Então, a data real desse acontecimento, do nascimento de Jesus, não foi ainda satisfatoriamente reconhecida. O dia 25 de dezembro aparece pela primeira vez no calendário de quem? De Filocalos, em 354. No ano 245, o teólogo Orígenes repudiava a ideia de festejar o nascimento de Cristo como se fosse
Jesus um faraó. Aí você diz, ó, não sou eu que estou dizendo isso aqui é uma fonte, Enciclopédia Barça, 1968, volume 9, página 437. Não sou eu que estou falando. É um documento público, podemos dizer, que está aí para você consultar. Mas o Natal é tão bonito. Você pode estar pensando, eu não abro mão. Se não abrir mão, o problema é seu. Eu ainda vou repetir aqui, Enciclopédia Americana, edição de 1944, o Natal, de acordo com muitas autoridades da história eclesiástica, não se celebrou nos primeiros séculos da igreja. O costume dos nazarenos era celebrar o nascimento do Messias. E sim, era celebrar o nascimento do Messias? Não. As pessoas gostariam que fosse isso. Mas não é o que está escrito, o costume dos nazarenos não era celebrar o nascimento do Messias, o Natal, e sim a sua morte. Fonte, Enciclopédia Americana, edição 1944. A Enciclopédia Britânica ainda diz: a partir do ano 354, alguns latinos poderão mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro, a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível Sol. Os sírios e os armênios, idólatras e adoradores do Sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cerinto. Somos nós que estamos falando isso? Enciclopédia Britânica. Você viu a mentira aí do presépio, você viu aí que é falsa essa ideia. Uma coisa é certa, o dia 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. Se o povo de Deus tivesse o costume de comemorar aniversários, com certeza teríamos a data do nascimento de Jesus. Fizemos uma pesquisa a respeito do clima em Israel. E vamos apresentar para você. A costa do Mediterrâneo e a zona centro-norte do país tem um clima quente e seco no verão, e frio e úmido no inverno. O período seco e árido é de abril a outubro, enquanto as chuvas concentram-se nos meses de inverno, entre novembro e março. Durante esse período, caem mais de 70% da precipitação das chuvas, não é isso? Isso. Segundo a pesquisa que fizemos, de novembro a março são os meses mais frios em Jerusalém. https://www.guiaviagem.org/Israel Clima. Então, alguém que quer viajar para um país sempre vai fazer essa pesquisa, não é, cooperador Giliardi? Sim. Ele vai saber o que ele leva, o que ele não leva, que tipo de roupas, né? Isso. Mas o imperador lá, o César, não olhou isso. O César decretou que era em pleno inverno que deveria acontecer o recenseamento. E os magos fugiram mesmo, foram embora no pleno inverno, caindo geada, frio ali, eles foram embora. Se os magos estiveram com Jesus em janeiro, eles viajaram em 6 graus mais ou menos para o imperador Giliardi. E ainda com 133 milímetros de chuva no mês. Porque é os dados que nós temos aqui, mais ou menos. Então, em novembro, com o imperador Giliardi, nós temos a temperatura média aí em novembro é quanto? 12,3 graus. E a temperatura máxima em novembro? 18,8 graus. E quanto cai de chuva aí em novembro? 133 milímetros. E quantos dias mais ou menos chove em novembro? 12, não é isso? Quase 13, 12,9, né? Isso. E aí em dezembro, o nascimento de Jesus, não é isso? A temperatura é o quê? 8,4, a mínima. É frio? Demais. Se eu pegar 19 aqui, já é gelado. A temperatura máxima qual que é em dezembro? 14 graus. E quanto chove? 105,7 milímetros. E quantos dias do mês mais ou menos chove? 10,9, quase 11.
E janeiro, os magos foram embora em janeiro, segundo a tradição. Qual a temperatura mínima? 6,4 graus. E a temperatura máxima? 11,8 graus. E quando chove? 133,2 milímetros. E quantos dias? Quase 13 dias. No mês de janeiro? Ah, então Jesus fugiu para o Egito nesse clima aqui, ó. E fevereiro, a temperatura mínima? 6,4. E a temperatura máxima? 12,6. E quando chove? 118,3 milímetros. E em fevereiro, quantos dias chove no mês? 11,7 a média. E em março, qual a temperatura mínima? 8,4. Quando chove? 92,7 milímetros. E a temperatura máxima em março? 15,4. E chove quantos dias? Aproximadamente 10 dias. E abril, qual é a temperatura? 12,6. E a temperatura máxima? 21,5. E quando chove? Nós temos ali 24,5 milímetros, não é isso? Quantos dias chove no mês? Aproximadamente 4,4. Olha, cooperador Giliardi, que interessante. Março e abril são os meses da Páscoa, não é isso? Isso. Deus sabe o que faz, não sabe? Louvado seja Deus. Deus sabe todas as coisas. E maio, qual é a temperatura mínima? 15,7. E a máxima? 25,3. E quanto é que chove? 3,2 milímetros. E chove quantos dias? Em 2 dias do mês, é isso? Sim. 1,3. E junho, qual a temperatura mínima? 17,8. E a máxima? 27,6. E quando chove? 0. Em julho, qual a temperatura mínima? 19,4. E a máxima? 29. E quando chove? 0. Em agosto, qual a temperatura mínima? 19,5. E qual a máxima? 29,4. E chove quanto? 0. Em setembro, temperatura mínima? 18,6. E a máxima? 28,2. E quando chove? 0,3. Em outubro, qual a temperatura mínima? 16,6. E qual a máxima? 24,7. Quando chove? 15,4 milímetros. E chove em média 3,6 dias, não é isso? Quase 4 dias. Olha que interessante. Nós fazendo alguns cálculos que eu não vou trazer aqui. Jesus nasceu de setembro a outubro, mais ou menos, não é isso? Isso, segundo as pesquisas e os cálculos. Muitos estudiosos e teólogos afirmam que o nascimento de Jesus ocorreu na segunda quinzena do mês de Etanim, que corresponde a outubro. E aí eu pergunto, cooperador Giliardi, segundo a nossa pesquisa, é tempo favorável para isso ou não é? Sim, ao ler os versos do nascimento de Jesus, todos os dados culturais, meteorológicos que os escritores evidenciam, deixam claro que o período não era de chuva, não era gelado, os pastores estavam com os animais no campo e ainda teve o recenseamento. Muito bem. Então vamos ainda a outras considerações. Deus sabe de todas as coisas. Isso ninguém tem dúvida. E não foi por acaso que nós temos, assim, nos registros bíblicos, muitas informações e detalhes que provam não ser possível o nascimento de Jesus em dezembro. Primeiro, com certeza o imperador e outras autoridades não fariam recenseamento no inverno, como está registrado em Lucas 2 e 1.
E naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Com certeza o imperador não faria isso. Segundo, os pastores estavam no campo. Teria como estar no campo com um clima como nós apresentamos com o imperador Giliardi? Não, pastor. Não teria. Lucas 2:8 afirma, né? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardando durante as vigílias da noite seus rebanhos. As escrituras provam que isso não seria possível, isso é, o nascimento de Jesus em dezembro, que é um dos meses do inverno. Também nós temos o profeta Jeremias, no seu capítulo 36, verso 22, prova que o 9º mês é mês frio. O texto diz, ora, o rei de Judá estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro. 9º mês, qual é o 9º mês? É o que chamaram de dezembro, né? Isso. É, dezembro, que é o Quisleu, né, chamado, né? Isso. Zacarias 7, com o operador Giliardi, verso 1, nos ajuda a identificar qual o nome do 9º mês. Leia para nós. Aconteceu no 4º ano do rei Dário que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Jeremias apresenta para nós o 9º mês, e o profeta Zacarias diz que o 9º mês é Quisleu. Esdras 10, verso 9, deixa claro que o mês de Quisleu, novembro e dezembro, são meses de muita chuva. Vamos ler? Amém. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês. E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas, pastor. Por que eles tremiam? Porque era frio, não era? Isso. Ouça o que Jesus fala do inverno. Mateus 24:20. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então Jesus estava falando aqui da destruição do templo e da destruição ali de Jerusalém nos anos 70. E Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Jesus sabia que o inverno era muito intenso, ia dar muito trabalho para o povo. E nem no sábado, porque sábado não era o dia de movimentação. Você percebeu, ouvinte? Nós não queremos aqui estar brincando com você. Nós estamos colocando a verdade da palavra de Deus acima de tudo, raciocinando a base das Escrituras. Você que ama a Deus, você que ama Jesus, você que quer servir a Deus de coração, você que quer servir a Deus com verdade, atente para o que nós estamos falando. Você não quer perder o seu tempo, você não quer adorar a Deus em vão. Nós poderíamos trazer muitas outras informações, mas eu acredito que essas são suficientes para te convencer, se você de fato dá atenção à verdade. E assim, finalizamos com Colossenses 2, versos 6 a 8. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, você recebeu a Cristo? Recebeu a Cristo Jesus, o Senhor. Continue a viver nele. Enraizado e edificado nele, em Jesus. Não nas tradições. Firmado na fé, nessa fé que uma vez foi dada aos santos, como foram ensinados. Transbordando de gratidão. E tenham cuidado para que ninguém os escravize. Os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Você quer servir a Deus? Sirva-o com verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Eterno e soberano Pai, graças te damos por mais uma edição do programa A Luz das Escrituras. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por sua misericórdia, seu favor infinito manifestado em prol de cada um de nós. Como bem registrou o irmão Lucas, paz na terra,
boa vontade para com os homens. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos nesse momento por cada ouvinte, por encorajamento, que cada um venha alcançar de Ti coragem, que a palavra do Senhor possa achar lugar no coração de cada um, que a Tua palavra possa mudar a mente e a vida de cada um para melhor. Assim nós agradecemos por mais um programa, por Tua palavra que fala aos nossos corações. Rogamos nesse momento por cada pedido de oração, que o Senhor possa repreender todo o mal, Senhor, toda a perturbação mental. Os pedidos de oração que foram feitos possam ser atendidos por Ti, ó Deus eterno, conforme o Teu querer. Perdoe as faltas de cada um também. Dê forças, ó Deus, e restauração a cada um naquilo que cada um necessita e precisa. Que nós não venhamos ficar presos por filosofias e tradições dos homens, e tradições que se norteiam e se baseiam apenas pelos costumes do mundo. Infelizmente, a cristandade se encontra presa a um sincretismo religioso misturando elementos das escrituras com a cultura pagã. O inimigo sabe que assim ele consegue alcançar os corações das pessoas. Nós agradecemos ao Senhor porque nos livrou de tudo e tem nos livrado. Rogamos que cada ouvinte possa encontrar em Ti forças também para se livrar de todo o paganismo, de tudo aquilo que coopera para uma prisão, que venhamos ser livres como o hino que nós cantamos, livre para Te servir. Te agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo por mais um programa. E oramos nesse momento em nome de Jesus, repreendendo todo espírito de enfermidade, todo o mal perturbador, toda a falta de paz mental, que o Senhor possa dar tranquilidade às pessoas, paz, condição para que cada um possa ter uma mente sadia para decidir ao lado da Tua palavra. Assim nós agradecemos por tudo, mais uma vez, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo, caro ouvinte, que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus, que as bênçãos de Deus possam enriquecer o seu coração, a sua vida, a sua família possa ser abençoada poderosamente. Desejo a você uma ótima semana em nome de Jesus. Paz seja contigo. Paz seja contigo, cooperador Giliardi, saudação à sua família, a toda a nossa irmandade da congregação ali no Conjunto Timbó. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma ótima semana. Paz seja contigo. Faço de suas palavras também a minha, pastor. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. E a Igreja de Deus que está aí em Bahia também manda saudação para toda a nossa audiência que até o presente momento ficou conosco. Que Deus abençoe você e que você possa acompanhar as demais programações da Rádio Encontro com Deus. Então, assim como iniciamos em nome de Jesus, encerramos o programa à luz das Escrituras em nome de Jesus. Fique com Deus. Até a nossa próxima oportunidade.